Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Falando Nisso. Eu sou Humberta Carvalho e o Falando Nisso é um podcast em áudio e vídeo do Sesc Goiás e um oferecimento do Sistema Fecomércio. Eu te convido a seguir o nosso podcast, a avaliar. Se você preferir, nós também estamos no YouTube, no canal do Sesc Goiás. Se inscreve, ativa as notificações e, claro, interage aí com a gente, deixa a sua opinião nos comentários, tá bom? Eu espero muito que o episódio de hoje faça sentido e companhia para você que nos acompanha do trânsito, da academia, de casa, de onde você estiver. E claro, se fizer sentido, compartilhe aí com aquelas pessoas que você gosta, porque pode ser que faça sentido para elas também. Você que nos acompanha aqui no Falando Nisso sabe que o nosso objetivo é falar sobre assuntos importantes que impactam a nossa vida, tanto de forma individual como de forma coletiva também. E eu sempre falo aqui que a nossa missão é que você saia de cada episódio com novas informações e o mais importante, saindo melhor do que chegou. O episódio de hoje não é diferente não, viu? Porque nós vamos ter uma conversa aberta e muito franca sobre prevenção ao suicídio. Gente, o suicídio é uma ocorrência complexa, influenciada por muitos fatores e que, infelizmente, afeta muitas pessoas ao redor do mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil vidas são perdidas todo ano por causa do suicídio. Muita gente, né? E é exatamente por isso que nós precisamos conversar sobre esse assunto. Nesse episódio, a nossa missão é que você entenda sobre os fatores de risco, os sinais de alerta, as estratégias de prevenção, as melhores formas de oferecer suporte e também combater o estigma associado à saúde mental e ao suicídio. Por isso, para essa conversa de hoje, eu recebo aqui no nosso estúdio o psicanalista e psicólogo clínico Arthur Lemes. Arthur, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. Muito obrigado, Humberta. E eu recebo também o Rocha, ele que é voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Rocha, muito obrigada pela sua participação, por dispor do seu tempo aqui com a gente hoje. Tá certo, Humberta. Eu que agradeço essa oportunidade que o Falando Nisso oferece para a gente de divulgar o nosso trabalho. Coisa boa, sejam muito bem-vindos. E eu queria que vocês contassem um pouquinho de vocês para a gente, para quem está nos escutando, da trajetória profissional, desse voluntariado. Então, se você puder começar, Arthur. Sim. Então, eu sou psicanalista, sou psicólogo por formação. Eu atuo na clínica, atendo adolescentes, jovens, adultos e idosos, né? São diversas demandas, né? Lá na clínica é muito comum essa questão do suicídio, então acredito que é uma conversa muito interessante que teremos hoje aqui. Algumas experiências clínicas também a discutir com vocês. Coisa boa. Nosso bate-papo espero que seja muito rico e ajude muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? E você, Rocha? Bom, eu sou voluntário de CVV tem 9 anos. É um trabalho voluntário, não é o meu trabalho assim remunerado, mas é um trabalho assim que eu gosto bastante, né? E assim me proporcionou muitas experiências, né? É um trabalho assim muito gratificante, muito enriquecedor. Bacana. E no dia a dia de vocês, né? Como que esse tema, suicídio, ele aparece na clínica, no CVV, né? Porque o CVV não é para ligar só para quem está pensando em cometer suicídio, sim, mas para quem quer conversar, quer trocar uma ideia, quer ter alguém para compartilhar suas dores. Eu queria saber, no dia a dia de vocês, como que esse tema suicídio ele aparece, se é com frequência e também se as pessoas falam abertamente sobre esse assunto ou ainda não. Então, essa questão do suicídio, muitas das vezes aparece de uma maneira muito velada. Como assim? De uma maneira muito sutil. Às vezes é muito comum a gente escutar termos do tipo, eu queria sumir, tava pensando, vou dar um jeito nisso, né? Coisas assim de uma maneira muito sutil. Só que isso coloca a pessoa, né, numa maneira como se ela precisasse fazer algo com si mesma para resolver. Então isso chega muitas das vezes dessa maneira, né? De uma maneira censurada. Só que a questão mesmo de chegar uma pessoa e dizer, né? Olha, eu tô aqui porque eu quero me suicidar.
É algo muito raro. Já aconteceram algumas vezes, mas é algo muito raro, né? E isso também acaba acontecendo da gente trabalhar com essa pessoa para compreender aonde que chegou essa ideia de que isso vai resolver alguma coisa para ela. Mas é algo muito comum de chegar na clínica. E você disse que trabalha com crianças, com adolescentes. Como que é isso nesse público? Em adolescentes é mais comum chegar a questão dos cuttings, né? Que são as automutilações, né? Então, assim, essa questão das automutilações é como se fossem pequenos ensaios de suicídio, né? Então, às vezes, quando chega o adolescente e conta, né, essa questão dos cortes, né? É interessante saber aonde que são os cortes, como são feitos, como são esses momentos, que normalmente são momentos que se associam bastante às tentativas de suicídio, né? Então é muito comum em adolescentes a gente ver cortes. No pulso é menos comum, é mais comum em zonas mais escondidas, né? Por exemplo, virilha, perna, né? Embaixo do peito, aí o pulso também. Então, assim, acontecem esses pequenos ensaios de morte. Então, chega nesse público dessa maneira. Crianças eu não atendo criança, atendo a partir dos 13 anos de idade. E o público adolescente, a gente vê muito isso. Mas na pandemia aconteceu um grande acréscimo também em adultos, né? Coisas que antigamente a gente não via adultos ter esses cortes, né? Essa automutilação, e que na pandemia isso aumentou bastante também. Olha só. E com você, Rocha, na sua vivência do dia a dia? Bom, no CVV ele faz a prevenção do suicídio 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? Então, assim, no CVV a gente não atende só pessoas, né, que estão pensando em se suicidar, mas as pessoas que estão pensando em suicidar, elas ligam bastante, né? Algumas vão direto ao ponto, outras não, elas não abordam assim o assunto de imediato, né? Com o tempo, se ela sentir confiança pelo voluntário, aí sim ela vai se abrindo. Mas algumas elas vão direto ao ponto. Elas já falam aquilo que elas estão pensando em fazer. Seria como se fosse um pedido de socorro? Contar que está pensando em cometer suicídio? Toda ligação de pessoas que estão pensando em suicidar, elas são um pedido de socorro, né? Vamos dizer assim, é uma última tentativa, né, da pessoa de não cometer aquilo, né, aquele ato, né, que é o suicídio. E existe um estigma em torno de saúde mental. A pandemia ajudou a melhorar um pouco isso, né? Mais pessoas passaram a buscar terapia, mais ajuda para melhorar a saúde mental, mas ainda existe esse estigma, como vocês bem disseram aí, esse tema suicídio ele aparece de uma forma velada, né? Dando pequenos indícios, ou a pessoa às vezes nem tem coragem ali de falar de imediato, uma ou outra que tem essa coragem. Então existe esse estigma, né? Na opinião profissional de vocês, o que pode ser feito para a gente superar esse estigma, promover uma conversa mais aberta, mais franca, como é o que a gente está fazendo aqui hoje, sobre esses temas que não são falados abertamente, mas que está aí no inconsciente de muitas pessoas? Então, essa questão mesmo, né, de como que a gente vai ter uma conversa mais aberta sobre isso. E até mesmo uma coisa que eu estava conversando, né, com o Rocha, sobre o que ele acha sobre essa questão da não vinculação sobre o suicídio, né? E, na minha opinião, né, pelo que eu vejo, realmente essa questão do suicídio, às vezes, de não falar sobre isso, é um grande problema, porque também envolve muita coisa no sentido, igual você falou, da saúde mental. Então, às vezes, tem-se uma ideia, e realmente existem dados que comprovam isso, né? Por exemplo, pessoas com esquizofrenia, 1 a cada 10 comete suicídio, pessoas com quadro depressivo vai ter uma chance maior, borderline, enfim, outros transtornos, né? Não entrando no mérito da psiquiatria, mas sim que existe, né, dados que falam sobre isso, mas acredito que a grande questão não é apenas o transtorno, mas sim a angústia. Que a angústia, se a gente pensar, é algo natural do ser humano.
né? Como que o indivíduo vai lidando com as maneiras para conseguir se livrar da angústia, acredito que esse é um caminho mais interessante do que falar, por exemplo, do tipo, fulano é depressivo, fulano é tal coisa, por isso que cometeu o suicídio. Mas sim, talvez de tentar entender como que essa pessoa ela vai se amarrando nessas coisas da angústia, né? Qual que são os resultados que ela acaba tendo em tentar eliminar isso que é algo natural do humano. E eu ia perguntar justamente isso, você trouxe alguns transtornos, algumas causas, mas quais são as causas mais comuns que levam ao suicídio? Essa questão é muito ampla, porque assim, a questão do suicídio às vezes acontece quando a pessoa se frustra em algum momento da vida. Seja isso num relacionamento, numa perca de trabalho, numa posição relativa de poder dentro da família. Então são vários motivos que levam a pessoa a cometer um suicídio. Mas o que a gente repara é que muitas das vezes o suicídio acontece numa tentativa mesmo da pessoa resolver. E resolver de que maneira? De uma maneira sem pensar muito bem o que vai fazer. E é algo tão interessante, né, que às vezes quando chega a pessoa na clínica falando sobre suicídio, né, eu pergunto, como é que você faria? A pessoa não sabe. Só pensou, eu quero resolver e acho que a saída é a morte. Né? Então, não se pensa sobre isso, né? Sobre como que essa pessoa ela vai chegar até esse ato, né? É algo muito impulsivo, muitas das vezes, né? E até mesmo se a gente for pegar alguns suicídios, por exemplo, pessoas que saltam de prédios, né? Normalmente o que quebra primeiro são os punhos. A pessoa faz uma tentativa, então quando vê enforcamento, arranhões no pescoço, né? A pessoa, de um certo modo, ela não quer matar a si, mas matar a parte que dói, matar a dor. E, Rocha, o Arthur bem disse para nós essa questão da angústia, né? Que a pessoa, às vezes, ela não quer morrer, ela quer acabar, porque ela quer matar a angústia. Quais são essas angústias que você percebe aí nas pessoas que procuram a ajuda da CVV? Na verdade, assim, o que é o suicídio? O suicídio ele não é uma doença, ele é um ato, né, um ato final de um longo processo de sofrimento. Então, assim, a pessoa ela não dorme bem à noite e amanhece no outro dia com vontade de se matar. O processo do suicídio ele começa, assim, é um processo longo, né, normalmente, assim, muito doloroso. E o que acontece durante esse processo? A pessoa vai se decepcionando com as outras pessoas, vai se decepcionando consigo mesmo e acaba assim num processo de isolamento. E esse isolamento leva a uma solidão assim muito profunda. Se você me perguntar qual que seria a causa principal do suicídio, é isso, é a solidão. É uma solidão, assim, a pessoa que pensa em se matar, ela sente uma solidão tão grande, mas tão grande, que ela não consegue pensar em mais nada. Mesmo tendo pessoas em volta. A única coisa que ela pensa é em acabar com aquela dor. É como se, por exemplo, fosse uma pessoa que pegasse fogo na roupa dela. A pessoa, quando a roupa está pegando fogo, ela pensa em arrancar a roupa, jogar a roupa lá, se jogar no chão para acabar com o fogo, né? Então, a pessoa que está nesse processo, ela também quer isso, ela quer se livrar daquele sofrimento de qualquer jeito. E então, assim, aí o que acaba acontecendo é que a pessoa age por impulso. Por impulso. Muitas vezes o suicídio acontece por isso, por impulso. E aí que entra a prevenção do suicídio. Se nesse momento aí que a pessoa está desesperada, ela receber um apoio, com certeza ela não vai se suicidar. Eu falo isso assim, porque as pessoas chegam assim na última tentativa, né, de não cometer aquilo. E quando ela consegue desabafar, ela consegue colocar para fora aquela dor que ela está sentindo, assim, ela sente um alívio tão grande que ela realmente não vai querer cometer aquilo, porque aí já passou o impulso, né? Já não vai ter aquele impulso lá para cometer.
Mas tem um porém, né? Como eu disse, o processo é longo, né? Aquele momento lá ela teve apoio, ela não vai cometer. Mas se no outro dia ela continuar tendo os mesmos problemas que ela vem lá de muito tempo lá, com certeza ela vai pensar em tentar de novo. É isso que acontece muito. E Arthur, você bem colocou que a angústia ela é algo normal do ser humano, a gente sente angústia em momentos da vida, mas como diferenciar essa angústia normal que a gente tem diante dos problemas da vida de uma angústia que pode levar a esse pensamento suicida? Pergunta muito boa. Pensando na angústia como algo natural, né? A gente poderia colocar essa como algo patológico, né? Aquela angústia que ela adoece. Normalmente essa angústia, né, que ela é de um modo patológico, ela vem com pensamentos muitas das vezes autopunitivos, né? Então a solidão vai contar muito com isso, né? Porque aquele momento que a pessoa está ali solitária, não vou fazer falta para ninguém, ninguém vai sentir falta, e começa a vir aqueles pensamentos, né, autopunitivos, né, onde que a pessoa vai sendo rechaçada por si mesmo. Então a angústia, se a gente fosse pensar o normal e o patológico seria com acréscimo de que essa angústia acaba se tornando como se fosse a resposta por a pessoa ser tão ruim, por a pessoa ter feito tal coisa, por a pessoa ser, de um certo modo ali, no pensamento dela, insignificante. Então, essa angústia, né, ela sim faz mal, porque a angústia, se a gente for pensar, ela é até boa, porque na angústia é que o poeta produz, né, é na angústia mesmo que a gente busca coisas para se agarrar, coisas para que a gente tenha, por exemplo, seja a fé, seja a ciência, seja a arte, né? Esses três caminhos vai ser sempre o que o ser humano vai procurar para tentar nominar um pouco melhor a sua angústia e tentar lidar com a dura realidade da vida. Então, teria essas duas diferenciações. E existem fatores que podem potencializar esses pensamentos suicidas? E se existem, quais são eles, né? Quer responder essa? Fatores, olha, o fator assim que pesa muito é justamente essa questão aí da solidão. Quanto mais ela aumenta, realmente aí ele não consegue, a pessoa não consegue viver mais, porque todos nós, todos os seres vivos, né, não só as pessoas, né, todos os seres vivos, eles nascem com a tendência a proteger a vida, a se autopreservar, né? Só que o que acontece com o ser humano? Durante esse processo de sofrimento, essa tendência, né, que ele tem de se autopreservar, né, de se manter vivo, ela vai diminuindo por conta desse sofrimento. E aí, quando essa tendência chega num patamar mínimo, é aí que realmente a probabilidade da pessoa se matar tá alta, né? Justamente por isso, porque essa tendência assim, ela diminuiu a um valor mínimo, né? Baixou bastante, e aí a pessoa não acaba pensando nessa hipótese, né? Do suicídio, começa a encarar essa hipótese, né, do suicídio como uma solução. Uhum. É interessante isso que ele falou sobre a autopreservação, né, que isso é o que seria um instinto do ego, né, tipo assim, uma pulsão do ego. Como é que é isso? Naturalmente. Então, fome, sede, sexo faz parte da base, né? Então, se a pessoa ela não está conseguindo ter a atividade sexual que ela teria, tem alguma coisa, a pessoa não está dormindo direito, não está comendo direito, né? Então, assim, a pessoa começa a, de um certo modo, se isolar até mesmo do seu próprio eu, no sentido, assim, de me alimentar é importante, é substancial para minha vida, né? A pessoa começa a cortar alimento, começa a cortar a questão do vínculo social, né? E a solidão faz a borda para isso, né? A solidão faz como se fosse o retrato realmente ali
de a pessoa cometer algum ato desse jeito assim, de um certo modo, impensado, mas também pensado nessa maneira muito sutil, né, do tipo, vou resolver assim, né? Então, se a gente pensar no quais seriam as causas, eu colocaria como uma das principais realmente a solidão, o afastamento social, né? E muitas das vezes a pessoa, quando ela se afasta, às vezes ela acaba também se aproximando de alguns grupos com que ela se identifica. Então é muito comum também a gente ver pessoas com tendências suicidas que se relacionam com pessoas também que são pessoas que têm tendências suicidas. E nisso aí acaba que fica uma relação assim, né, no que o pessoal hoje chama de tóxico, né? Por quê? Um tá retroalimentando o desejo do outro. Então, normalmente vai ser uma relação que ela tem uma conflituosidade muito maior, casais que se agridem, entre outras coisas. Mas eu acredito que a solidão seria o principal ali de causa. Falando nisso, você conhece os serviços de saúde que o Sesc Goiás oferece? Quem tem a credencial Sesc atualizada pode ser beneficiado com atendimentos oftalmológicos, odontológicos, de nutrição, além de participar dos eventos da educação em saúde, que sempre realiza ações que promovem o bem-estar do trabalhador do comércio e seus dependentes e da sociedade goiana. Acesse o site sescgo.com.br e fique por dentro de tudo isso para manter a sua saúde em dia. E Arthur e Rocha, você trouxe, Arthur, aí pra gente alguns sinais de que a pessoa pode estar desenvolvendo alguma tendência suicida ou que um passo antes disso, né? A questão da solidão, né? A questão sexual, da alimentação, do sono. Mas e para as pessoas que estão de fora? Como que elas podem perceber, que sinais elas podem perceber nas pessoas que estão em volta de que essa pessoa pode estar ali com um comportamento ou uma tendência suicida? Tem a questão também, assim, só complementando o que o Arthur falou, né? A pessoa deixa velhos hábitos, por exemplo. Ela gostava de caminhar no parque, né? Não caminha mais. Gostava de jogar bola, não joga mais bola, né? Vai deixando antigos hábitos. Isso é vamos dizer assim, um sinal que a coisa não está bem para aquela pessoa. Então, quem está à volta pode perceber, percebendo isso, já pode ligar o sinal de alerta, porque assim a pessoa tem esses hábitos assim há muitos anos e deixa, por exemplo, hobbies também, né? Tinha hobbies lá, por exemplo, colecionar miniaturas de avião. Aí, do nada, ela pega assim a coleção inteira e dá para uma pessoa, olha, eu queria que você ficasse com a minha coleção, né, de aviões que eu tenho, né? Então, assim, isso aí são sinais, assim, muito fortes e que merecem a atenção das pessoas que estão ao redor. Essa questão da mudança de hábito, realmente, se for pensar assim na questão do que o outro pode perceber, é realmente isso. Porque, assim, não tem como, né, a gente saber o que o outro está pensando. Então, como é que a gente vai perceber isso? Nos comportamentos, nos hábitos, aquilo que antes ali dispendia tanto prazer para a pessoa fazer, ela parar, de onde está vindo esse prazer, então, ou está faltando, né? Então, é como se a gente pensasse assim, na vida, a gente precisa de algumas muletinhas para a gente caminhar. Se chutar, o que eu vou colocar no lugar disso? Né? Aí vem o desespero, né? Vem a falta de esperança, vem a questão mesmo de que a angústia aparece na porta. Né? Então, realmente, como observar isso, é observar o que essa pessoa ela tem feito hoje em dia. Né? Ela está treinando, não está treinando, parou de comer, está dormindo mal, está reclamando disso. Um grande indício é isso, se a pessoa começar a reclamar de falta de sono, isso já é um indício, assim, não que a pessoa que está com falta de sono, ela quer se matar, mas sim que o sono é algo muito importante. E o Freud mesmo vai dizer que se a gente não sonhasse, a gente enlouqueceria. Porque tem coisas realmente que acontecem nos sonhos, que é só nos sonhos que vão acontecer. E eles existem para ajudar a gente a lidar um pouco mais com a realidade. Então o sono é muito importante. Se a pessoa não está dormindo bem, tá parando de fazer atividades que ela
tinha costume de fazer, que desprende prazer, levanta a anteninha que realmente tem alguma coisa acontecendo. Tem também, né, aquelas frases, né, soltas que a pessoa vai deixando. Queria viajar e não voltar mais, né? Eu acho que eu sou um peso, né, para as pessoas, né? Eu não atrapalho a vida das pessoas, né? Vai soltando essas frases assim, né? Então são sinais que a gente se perceber esses sinais aí é para ficar alerta. Uhum. Essa coisa mesmo do aparecer ali na surdina, né? De uma maneira realmente desse jeito. Eu queria sumir. Se eu sumisse, não ia fazer falta pra ninguém, né? E claro, olhar também se a pessoa não tem alguma coisa de automutilação. Porque assim, o suicídio, a gente tem uma ideia de que o suicídio é o ato em si, né? A passagem ao ato. Mas até a passagem do ato, tem diversas coisas que vão acontecendo, que vão preparando esse caminho, né? Então, assim, se a gente reparar, várias coisas que as pessoas às vezes fazem, né, aproximam ela mais da morte. Hábitos, como por exemplo, tipo o uso de substância química, é uma proximidade a mais da morte, né? A pessoa se colocar em perigo em situações, por exemplo, esportes de alto risco, a pessoa não tinha costume, não era uma pessoa radical nem nada, começa a desenvolver essas coisas assim, de uma maneira muito radical, extrema, né? Isso também denota, né, mudança nesses hábitos, uma pessoa está mudando completamente, né? Ficar um pouco mais esperto nessas situações também. Existe algum dado que mostra qual perfil de pessoa mais comete de fato suicídio? Vocês conhecem alguma pesquisa nesse sentido? Tem uma frase que eu escutei uma vez na faculdade e que realmente eu vejo que comprova muita coisa. As mulheres tentam mais e os homens conseguem mais. Normalmente os homens sempre vão usar métodos mais assertivos, né, assim, de uma maneira mais conclusiva. A mulher não. Muitas das vezes é alguma coisa assim na tentativa de não ter dor, não perceber, tipo dormir e não acordar mais, essas coisas, né? Os homens então acabam conseguindo mais, mas se for pensar assim num público, né? Aí a gente vai ter que apelar um pouquinho também para a questão da psiquiatria, né? Por exemplo, esses transtornos, né? Transtornos de humor. Mais, né? Mas são transtornos de humor, né? Transtorno borderline, transtorno dissociativo, transtorno, por exemplo, alimentar, que a pessoa tem, às vezes, né, a questão da própria inanição ali, né? Da questão mesmo da pessoa, ela ser anoréxica, também é um ensaio, né? Porque a pessoa tá ficando em inanição, tá tirando um alimento, né? Então tem alguns grupos que se aproximam mais. E as pessoas com vícios? Tem algum dado ou assim, vocês percebem também, talvez no dia a dia de vocês, que as pessoas com vícios em bebidas, em drogas, pode ter essa tendência maior ou não? Não, não necessariamente. Assim, as drogas, o álcool, eles podem facilitar a pessoa a cometer o suicídio, a ajudar no impulso. Deixa a pessoa mais corajosa, né? Exatamente. Às vezes, se ela tivesse sóbria, ela não teria aquela coragem. Mas aí, naquele momento de dor, né, ela pode fazer o uso ou da substância, de alguma substância ou de álcool para criar coragem. Né? E isso pode acontecer mesmo. Isso que vocês falaram, desses sinais que as pessoas dão, né? Da automutilação, das frases, da mudança de hábitos. Se eu percebo uma pessoa do meu ciclo que teve essa mudança repentina de comportamento, percebi feridas de automutilação, percebi essas frases soltas, né, fora do contexto, o que eu, que estou enxergando tudo aquilo, posso fazer por essa pessoa? Acredito que o melhor mesmo, né, e infelizmente muita gente não aceita, né, seria sugerir que a pessoa buscasse uma ajuda profissional. Né? Mas se de tudo isso não acontece, escutar essa pessoa para ver qual que é a ideia também que ela tem, para tentar de um certo modo esgotar um pouco essa angústia, né? E sobre a questão das drogas, né, que a gente falou, as drogas entorpecem, né? Então elas retiram a subjetividade da pessoa. Então acaba que
esse grupo, né, é de um certo modo também um grupo de risco, né, porque acaba que as pessoas elas perdem um pouco a consciência de si mesma, né, mas dentro da questão do que a pessoa pode fazer, realmente seria escutar, né, entender o que a pessoa ela tem de ideia com relação a isso, né? Se a pessoa nunca falou de suicídio, mas está percebendo que realmente está tendo muita mudança de hábito, né? Perguntar o que está acontecendo, de um certo modo ali, tentar participar um pouquinho mais ativamente da vida dessa pessoa, porque talvez essa pessoa ela consiga dizer algumas coisas, né, que podem ser indicativos de realmente que ela está passando por uma dificuldade que ela não vê saída. E Rocha, como que é o papel da CVV nesse momento, assim, desse apoio emocional, desse apoio em momentos de crise? Como que é essa atuação do CVV? Olha, o CVV, ele, na verdade, ele faz aquilo que o Arthur até falou, né? E que qualquer pessoa pode fazer, né? Ele se disponibiliza para estar junto da pessoa naquele momento. Então, por exemplo, se for uma pessoa do seu ciclo lá que você percebeu que tá com esses sinais aí de propensão ao suicídio, né? Você pode simplesmente chegar para a pessoa, né, e se disponibilizar. E aí, como é que estão as coisas aí, né? Você gostaria de conversar um pouco, né? Simplesmente isso, né? E se a pessoa realmente quiser conversar, você se disponibilizar a isso. Mas assim, de uma forma assim bastante tranquila, né, procurar um lugar assim calmo, né, não assim um lugar que tenha muita aglomeração, né, pessoas circulando, né, procurar um lugar calmo, né, e deixar a pessoa falar, né, não interrompê-la, não ficar fazendo julgamento, crítica, né, procurando assim impor o seu ponto de vista, né. Não, você precisa ir mais na igreja, né? Você precisa fazer tal coisa. Não, você tem que ir no médico, né? Procurar, assim, deixar a pessoa falar sobre aquilo, né? Não ir colocando essas coisas aí para a pessoa, né? Ouvir mais do que falar. Isso é mais importante. Ouvir mais do que falar, né? Agora, o que acontece no caso do CVV, né? Na verdade, a gente faz o que os outros não fazem, né? Então, assim, a gente está lá disponível 24 horas por dia, né? Então, se a pessoa está tendo uma crise às 3 horas da manhã, ligar no CVV, o voluntário vai atendê-lo. E vai né? ouvir. E vou ouvir, né? Vou também conversar com ele, porque ele não vai simplesmente estar conversando com a parede, né? Sim. Mas, assim, a prioridade é ele falar, né? A gente diz que na nossa conversa com outra pessoa, o tempo não é nosso, é do outro. Né? A gente fala quando ele permite, às vezes ele faz uma pausa, né? Aí a gente conversa com ele. Mas o tempo, assim, que ele quiser falar, ele vai falar e eu não vou cortá-lo. Né? Então é isso que é basicamente que é o nosso trabalho, né? E você já teve algum feedback ou da equipe do CVV que vocês compartilham entre vocês, de pessoas que de fato desistiram dessa ideia após uma ligação, após um acompanhamento, após poder de fato abrir o coração e conversar com alguém sem ser julgado? Olha, no CVV a gente não tem nem condições de ter um feedback, né? Porque é o seguinte, como que funciona o nosso atendimento lá? Nós temos uma central, né? Nós temos um número, 188, a pessoa liga para aquela central. Nós temos voluntários no Brasil inteiro, né? São 3.500 voluntários. É lógico, né? Os voluntários eles atendem por turno, né? Então, nos turnos lá, então a pessoa liga e aí o sistema vai ver qual é o ramal que está disponível e vai encaminhar a pessoa para aquele ramal. E aí a gente vai conversar com a pessoa, mas depois que a pessoa desliga, não tem como a gente saber o que aconteceu. Nós, como instituição, nós temos a crença, nós confiamos assim,
que se a pessoa tiver um apoio, muito provavelmente ela não vai cometer, mas certeza a gente não tem, porque a gente não tem esse feedback, esse retorno. Pode acontecer de eu conversar com uma pessoa mais de uma vez? Pode, mas é muito difícil. Né? É muito difícil de acontecer, mas pode acontecer, né? Tem pessoas que ligam com muita frequência, né? E pode acontecer de eu conversar com essa pessoa mais de uma vez. Mas normalmente a tendência é eu conversar com a pessoa uma vez só. Né? A gente sempre fala, né, que a gente só tem um tiro só, né? Então a gente tem que aproveitar bem essa oportunidade e estar 100% lá presente naquela conversa. Ou seja, precisou, tá angustiado, não tá sabendo lidar com angústia, liga lá no CVV que alguém vai conversar Pode ligar. com Se você ligar qualquer hora lá, vocês podem fazer o teste lá. Vocês podem ligar qualquer hora do dia lá, vai esperar um pouquinho, porque a gente tem uma fila grande, porque o número de voluntários que existe não dá conta da demanda. Não dá conta. Por isso a gente tem uma fila. Às vezes as pessoas até reclamam para a gente, né? Ah, mas eu fiquei um tempo lá para poder ser atendido, né? E aí a gente vai conversar com a pessoa, né? De forma tranquila, como sempre a gente faz, né? E porque, infelizmente, é isso, né? A demanda é muito maior do que a quantidade de voluntários para atendê-la. Mas agora a gente vai contar também como que faz para ser voluntário do CVV e às vezes quem está ouvindo a gente já vai se prontificar e quem sabe participar desse trabalho tão bonito, né? Exato, sempre são bem-vindos os voluntários aí, as pessoas que querem ser voluntários. E aí, tá curtindo o nosso podcast de hoje? Tá aprendendo muito? Eu tô, viu? E eu tenho certeza de que você também. Se você tá lembrando daquela pessoa especial, manda esse episódio para ela. Às vezes você vai estar ajudando sem saber. E se você está nos acompanhando aí pelo Spotify, Google Podcasts ou demais plataformas de streaming, aproveita para seguir o Falando Nisso, avaliar o nosso podcast. Se você nos acompanha pelo YouTube, segue o nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, deixa aí os seus comentários, tá certo? E, meninos, quais estratégias diárias a gente pode executar para fortalecer a nossa saúde mental? Porque a gente sabe que a prevenção pelo suicídio passa por uma saúde mental bem desenvolvida, né? Quais estratégias vocês poderiam compartilhar com a gente? Acredito que nessa parte eu sempre me lembro da Odisseia, né? Onde que tem o Ulisses e que tem uma parte que ele tá no navio e tem sereias voando e cantando, né? E os marinheiros todos se jogando no mar. E ele se amarra no mastro para não cair no canto da sereia e chegar na terra dele. Então eu acredito que sempre é ter alguma coisa naquilo que se pode se agarrar, né? Então, se é arte, que você se agarre nela, que você produza alguma coisa, né? Se for religião, que você seja alguém realmente que exerça a sua fé. Então, assim, é interessante que tenha alguma coisa no que essa pessoa pode se agarrar, né? Mas hábitos, né? Quais são os hábitos que você pode adequar? Acho que um dos primeiros seria a atividade física, né? Todo psicólogo que passa aqui recomenda, gente. É incrível. É dopamina e serotonina, né? Dopamina e serotonina é vulgarmente conhecido como os hormônios da alegria, né? Então, assim, uma atividade física, por mais que seja cansativo, vai ter um momento ali que o corpo vai começar a produzir, né? Então, às vezes, realmente pode ser que a pessoa tenha uma doença que acaba impossibilitando a produção correta. Então, a atividade física auxilia, né? E é interessante essa questão, você falou que os psicólogos todos falam, né? E os meus amigos psiquiatras também, todos eles falam, para fazer um tratamento, atividade física, terapia e o medicamento para fazer a remediação, né? Então, realmente a atividade física é muito importante, né? Hábitos envolvendo a cultura, por exemplo, leitura, consumir música, né, fazer parte de algum modo assim que você possa se identificar com a arte e, se você tiver a possibilidade, que você produza, escreva um versinho, alguma coisa nesse sentido, realmente que você consiga colocar para fora o que está dentro, né? Porque às vezes essa questão da solidão, né, acaba que a pessoa vai muito interiorizada, né, muito em si mesmado. Tem uma expressão da psiquiatria que é desse jeito, em si mesmado, o sujeito muito cheio de si. Então, a questão é colocar de algum modo isso para fora,
Eu acredito que seria um bom hábito diário. E você gostaria de compartilhar, Rocha? Olha, eu vou, assim, eu não sou da área de saúde, né, mas eu posso compartilhar um hábito que a gente desenvolve no CVV. Na verdade, assim, não é nenhum hábito, é um dever do voluntário, né, que é a questão do autoconhecimento. Você se conhecer. Por quê? Você se conhecendo, você consegue não só melhorar a sua aceitação de você mesmo, mas também você melhora a sua aceitação em relação ao outro. Então, eu acho que o autoconhecimento é uma coisa muito boa. Se a pessoa puder buscar isso, não é um processo fácil, né? O autoconhecimento, ele é isso, ele não é um acontecimento, é um processo. Mas é um processo, assim, muito recompensador. E a gente, no CVV, isso aí é uma prática nossa, né? A palavra correta é essa. No CVV, o autoconhecimento é uma prática. Essa parte do autoconhecimento, ela é fundamental porque, de um certo modo, coloca o sujeito para enxergar o que é dele e o que é do outro, né? Se a gente pensar, muitas das crenças que nós temos, elas são crenças que são herdadas, né, dos pais, daqueles que nos criam, né, de uma sociedade também. Então, acaba que a cultura acaba colocando para a gente alguns parâmetros que muitas das vezes eles são irreais. Então, o autoconhecimento ajuda muito nesse processo. Então, a terapia pessoal, estudar, enxergar e pensar da onde que vem as suas crenças, isso é muito importante. Por que eu gosto disso aqui? Você pensar se é algo seu mesmo, é algo que vem do outro, entender o que é seu, o que é do outro. Isso é um processo mesmo. Falando nisso, aqui no Sesc, lazer é coisa séria, viu? Por aqui é possível praticar esportes, viajar em grupo, frequentar academia, participar de atividades recreativas ou relaxar em nossos espaços de convivência. São mais de 2 milhões de inscritos em nossas atividades de lazer em todo o país. Muita gente, né? Somos também pioneiros no turismo social no Brasil. Há mais de 70 anos, democratizamos o acesso da população a viagens, passeios e excursões que, além de oferecer experiências inesquecíveis, ainda fomentam a economia das localidades visitadas. Quer conhecer todas as ações de lazer oferecidas aqui em Goiás? Acesse o nosso site sescgo.com.br. Nós estamos te esperando. E, meninos, como que a gente pode educar a sociedade, a comunidade, sobre a importância de cuidar da saúde mental, que consequentemente leva a essa prevenção ao suicídio? Qual a opinião de vocês? Bom, o CVV, ele todos os anos, né, ele participa do Setembro Amarelo, né? Porque o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E aqui no Brasil, né, as instituições se reuniram para estender esse dia 10 para o mês inteiro de setembro. Então, é um movimento, né, que é feito justamente para isso, né, conscientizar, né, e estimular a sociedade a falar sobre isso, né, sobre quebrar os tabus, né, a respeito do suicídio, né, falar do suicídio de uma forma assim séria, de uma forma franca, né, aberta, sem preconceito, sem tabus. Sem julgar, né, as pessoas. Exatamente. Isso aí todos os anos, né, tem um mês de setembro, né, que a gente participa ativamente disso aí, né, do Setembro Amarelo, né, que não é só o CVV, né, o CVV é muito conhecido pela participação no Setembro Amarelo, mas não é só o CVV, outras instituições também participam bastante do Setembro Amarelo. Acredito que um meio interessante também seria pensar o próprio sofrimento, a dor, a angústia. Porque, assim, nós vivemos numa época que falar sobre tristeza, falar sobre a angústia, é algo meio que, assim, censurado, né? Porque, não, pessoas têm que ser felizes, né? Temos que vender uma ideia daquela coisa do pote de margarina, né?
Então, assim, acredito que uma conversa mais sincera sobre o que é a vida, né? E essa é uma questão filosófica, né? Seria mais interessante. Porque muitas das vezes as pessoas elas são muito apegadas em padrões que não são reais, são ilusórios. É uma Né? romantização que a gente fala, né? Sim, é romantizar, por exemplo, relacionamentos que às vezes da pessoa mesmo sabe que não tem futuro de um certo ponto, romantizar às vezes algumas coisas que se a gente for parar para pensar, não tem um porquê se romantizar isso, né? Às vezes não é que a vida você tem que levar a seco, né? Do sentido de, você tem que ter a dor, você tem que viver com ela. Sim, tem que viver. Mas o que que eu vou fazer com isso? Acho que isso que é interessante. E nesse sentido, a cultura e a arte acaba nos oferecendo muita coisa, né? Do que nem você, que naquela coisa do sozinho, né? Tem um livro mesmo do Bukowski que Você Fica Tão Sozinho às vezes que até faz sentido. Que ele vai trazer alguns poemas, assim, que ele escreveu sozinho que realmente faz pensar sobre a vida, né? Então, assim, a solidão, ela existe. A angústia também. Vamos conversar sobre isso, então, né? Qual que é o seu sofrimento? Pelo que você sofre, né? Acredito que seria muito interessante para as pessoas também pensarem sobre o que elas estão sentindo. Porque muitas das vezes é aquela coisa, aquele ato impensado, aquele ato ali que vai ser algo mais assim, de um certo modo, imediatista para resolver e não pensar sobre o que está acontecendo realmente. É isso aí. E Rocha, como ser um voluntário do CVV? Olha, são várias coisas, tô brincando. Não assusta quem tá ouvindo a gente. Não, para você ser voluntário do CVV, você precisa ser maior de 18 anos, né? Isso é realmente um pré-requisito importantíssimo, tem que ser maior de 18 anos e ter disponibilidade, né? Agora, a disponibilidade, ela é um conceito amplo, né? Existem várias disponibilidades. Uma das disponibilidades seria uma disponibilidade de tempo, outra disponibilidade de calor humano, né? A pessoa tem que querer ajudar, tem que ter aquela vontade, né? Aquele desejo de ajudar o próximo, né? Então, assim, precisaria basicamente disso aí, ser maior de 18 anos, né? Ter essa disponibilidade aí e fazer o curso. Tem um curso da CVV para fazer também. Tem um curso que é um curso seletivo, né? Nesse curso aí a pessoa vai conhecer sobre o trabalho voluntário, né? Não só do CVV, mas ter uma visão sobre o que é um trabalho voluntário, vai conhecer o trabalho do CVV, né? E vai ter a prática de atendimento. No curso, a gente trabalha a prática de atendimento. A pessoa não vai fazer o curso e depois vai começar a atender. No próprio curso tem a prática de atendimento. Por isso que o curso é seletivo, né? Durante o curso, a gente vai vendo, né, se naquele momento a pessoa está preparada para ser um voluntário. Não quer dizer que se ela não for selecionada no curso, que ela não pode ser um voluntário. Ela pode tentar num outro momento. Às vezes, naquele momento, não está preparada, naquele momento, né? ela não é o momento dela. Né? A gente fala lá dentro do CVV que é o seguinte, a pessoa só se torna um voluntário no momento certo. Né? Tem casos lá de colegas nossos que tentaram várias vezes, na última tentativa assim que ele conseguiu. Né? E colegas assim que foram aprovados, ficaram um tempo, saíram porque não estavam num bom momento, e depois retornaram, né? Então, até agora, né? Então, assim, o CVV, ele é muito aberto. Sempre que a pessoa quiser ser um voluntário, ela pode ser um voluntário do CVV. A gente tem esse limite de entrada, né? Que são os 18 anos, mas não tem limite de saída. E é preciso, né? Essa boa condução da entrada, porque, querendo ou não, a gente está mexendo com vidas, né? Vocês vocês, né, estão mexendo com vidas, com pessoas em um momento delicado, em momentos delicados, então, realmente tem que ser seletivo e tem que ser pessoas que realmente estão preparadas e que, de coração, querem ajudar os outros, né? E, Rocha,
se eu quero ser uma voluntária da CVV, por onde que eu me inscrevo? Qual o contato que eu entro? Bom, a gente tem um site, né, www.cvv.org.br, né? Lá no site, logo você vai ver uma opção lá, quero ser um voluntário. Porque nessa opção você vai ter acesso a todos os cursos, porque assim, o CVV ele é dividido em postos, né, ao redor do Brasil, né? Então, cada posto, ele faz a sua seleção de voluntários, né? Então, você vai ter acesso pelo site ao calendário de cursos, né? O posto Goiânia, por exemplo, ele faz, normalmente, são 2 cursos por ano. Um em janeiro e um em agosto, né? Então, agosto agora, nosso posto aí, provavelmente ele vai quase com certeza que ele vai ter o curso dele, né? E a gente divulga, né? Nós nas redes sociais, também o CVV está presente, né? Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, né? Mandou uma mensagem e vocês respondem. Não, então a gente tem uns canais nessas mídias, nessas redes sociais, né? Todas elas nós temos. Tem conteúdo lá, assim, conteúdo assim de graça lá para as pessoas sobre saúde, bem-estar. Lá a gente tem nas nossas redes sociais tem esse conteúdo e também tem essas notícias, né? Olha, o posto tal, né? Vai ter o curso, né? O posto aqui de Goiânia tem uma página no Facebook, né? E assim, quando tem os cursos, a gente sempre procura, né, divulgar esse curso, né? Mas assim, nossos recursos são escassos, porque quem mantém o trabalho do CVV são os próprios voluntários, né? Então, assim, a gente procura otimizar isso daí, né? Usar da melhor forma possível, né? Fazemos contato aí com as instituições, né, o SESC, por exemplo, né, a gente já colocou uns cartazes lá de curso, né, e então assim, a gente procura, na nossa página, a gente coloca lá, né, mas o site é o melhor local para você saber, né, os cursos que estão acontecendo no CVV. Parabéns pelo trabalho, viu? E para a gente finalizar aqui, eu queria pedir que vocês deixassem uma mensagem aí para quem está lutando contra essa ideação, né, suicida, mas que tem receio de procurar ajuda. Nesse sentido, eu acho muito interessante o CVV, porque não tem a pessoa ali na sua frente, né? Então, às vezes, a pessoa sente mais à vontade, de início, realmente em ligar, né? Falar com alguém que não tá vendo, né? Mas, se você está passando por algum problema assim, busque uma ajuda profissional, né? Não importa, assim, no sentido que nem na psicologia a gente tem essas coisas, as abordagens, né? Não se atenha a isso, né? Busque ajuda mesmo. Porque a questão do suicídio, como bem o Rocha falou, não é doença, né? Então, assim, o suicídio, qualquer pessoa está suscetível, de um certo modo, né, a ter pensamento suicida, a pensar na questão do fim da vida, né, como adiantar isso, né, porque um dia chega realmente, né, mas se você pensa nisso, busque ajuda e também escute, né, o que a sua dor quer dizer. Porque às vezes a pessoa nem pensa sobre a dor, só a sente, né? Então, assim, eu não sei o que eu tô sentindo, e realmente é algo do inominável. Mas tentar, né, de um certo modo, compreender da onde vem isso, né? O como que isso está te acometendo, né? E se realmente a pessoa estiver decidida a fazer isso, pense o que você vai deixar aqui, né? Porque essa história do resolver as coisas, se a gente for parar para pensar, não resolve, né? Tipo assim, a vida continua das outras pessoas, mas sempre vai ficar aquela marca, porque o suicida deixa um não para todo mundo, né? É um não para quem tentou ajudar, é um não para a família, é um não para o relacionamento, um não para os filhos, e isso é algo tão impactante na sociedade, né? Que às vezes a gente não conhece a pessoa que cometeu o ato, né? Mas só de ficar sabendo já se sente mal. Então, busque ajuda. O Arthur está falando, né? Tem uma estatística, né, da OMS, né, que ela fala que cada pessoa que suicida, a morte
dela impacta no mínimo 10 pessoas. Muita gente, né? É ao redor dela. E No que mínimo 10 mensagem pessoas. você deixa para essas pessoas? Olha, o CVV tem um slogan, né? Que é falar é a melhor solução. Então, estamos disponíveis 24 horas por dia, 365 dias por ano, inclusive os feriados. A ligação é sigilosa, a conversa vai ficar só entre você e o voluntário, né? Nós não gravamos, não anotamos nada. Então, assim, pode ligar e falar à vontade. Ah, outra coisa, a ligação é gratuita, tá? O 188 ele funciona através de uma concessão do Ministério da Saúde, né? E nesse caso a ligação é gratuita. Mesmo se você não tiver crédito no celular, você vai poder falar no CVV à vontade. Aproveitem lá, se precisar, pode ligar mesmo. Coisa boa. Rocha, muito obrigada pela sua participação, Obrigado por a trazer vocês. todo esse esclarecimento. Eu tenho certeza de que o nosso bate-papo aqui plantou uma sementinha e trouxe luz para a vida de alguém em algum lugar desse Brasil, em algum lugar de Goiás, de Goiânia, e só por isso a gente já fica feliz. Então, muito obrigada. Quer falar CVV? 188. 188, ou então, assim, nós temos outros canais também. A gente tem chat, né? Tem e-mail, a gente faz atendimento por e-mail. Também tem... esse está voltando aos poucos, que é o presencial. Por exemplo, nas cidades que tem posto do CVV, você pode ir até o posto e a mesma conversa que você vai ter pelo telefone, você vai conversar lá no posto. Aqui em Goiânia tem? Temos Onde lá, é? na Avenida Anhanguera, edifício Anhanguera, 8º andar. Fica aí o convite, né? Quem quiser ir lá bater um Exato. papo. Ainda não retomamos ainda o nosso atendimento O presencial aqui não retomou. Ainda não retomamos, não, mas assim, tá um processo, né? A pandemia atrapalhou. Antes da pandemia, a gente tinha atendimento presencial, né? E agora está retomando. Outro trabalho, assim, muito importante do CVV, a gente tem os grupos de apoio aos sobreviventes do suicídio. Então, nós temos 10 grupos de apoio funcionando no Brasil. Aqui em Goiânia ainda não implantamos ainda, mas futuramente a gente espera implantar, né? Que são grupos de apoio para pessoas que tentaram suicídio, para parentes, né, de pessoas que tentaram suicídio. Esses grupos de apoio também estão em funcionamento, também é um trabalho que o CVV faz. Muito obrigada, viu, Rocha? Tá certo, e sempre que convidar a gente vem, tá? Combinado. Arthur, muito obrigada por dispor do seu tempo, do seu conhecimento, por compartilhar e tanta coisa que eu tenho certeza que também que fez a diferença em quem nos escutou até agora. Muito obrigada. Se alguém quiser te conhecer, conhecer o seu trabalho, tirar alguma dúvida, conversar, onde que te encontra? Nas redes sociais tem o Instagram, Arthur com TH, Arthur Lemes, PSI. @gmail.com, você entra no Gmail comigo, mas no Instagram é Arthur Lemes PSI, tá bom? Ou então psi.arthurlemes, também você acha eu lá, tá? O meu contato, 629-8169-5432, né? Ou então, diretamente na clínica, a Clínica Espaço Absolute é aqui próximo, aqui em Goiânia, aqui próximo da 85, próximo da T4. Só pesquisar no Google que você acha, gente. Ou então meu nome também, Arthur Lemes. Acha eu no Google também, tem todas as minhas redes lá. Combinado. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu tenho certeza de que você aproveitou esse episódio de hoje. Eu aproveitei, aprendi muito. Então, já sabe, né? Compartilha com aquela pessoa que você gosta. Manda para ela esse episódio. Segue o nosso podcast, avalia, se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreve no nosso canal também, tá? Eu sempre encerro aqui com uma frase e eu vou quebrar aqui o protocolo, porque durante o nosso episódio eu me lembrei de uma música que eu particularmente gosto muito, do Marcelo Genesi, e que ela diz muito sobre a vida, sobre o sofrimento e sobre ser feliz. E ela diz o seguinte: haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, para receber o sol quando voltar. Falando nisso.